Ok, muito obrigado, prezadas e prezados conselheiros e conselheiras, boa tarde, então, a todos nós, né? Não vou aqui chamar pelo nome, mas fico muito contente de vê-las e vê-los aqui. Que bom que vocês estão aqui. Hoje a nossa sessão, nós teremos um trabalho, eu acho que maravilhoso para ser feito, espero que tudo ande bem, conforme a gente planejou. O professor William é o presidente desta Câmara, ele pediu que eu presidisse nesta sessão, porque ele foi a Cerro Largo por conta do Festival de Cultura, né, professor Marcos? Então, ele cumpre um expediente lá no Campo Cerro Largo e pediu que eu presidisse. A Eliane está aqui, a secretária da Câmara, então já nos entendemos sobre os procedimentos. Quero agradecer a ela também pelo trabalho que presta a esta Câmara. E, dito isso, eu passo de imediato ao expediente, né, da sessão, e o primeiro item a ser apreciado hoje é justamente a ata da última sessão, tá? Da 7ª sessão, esta é a 8ª. Então, eu gostaria que a Eliane, enquanto secretária da Câmara, introduzisse o assunto e ela mesma consulte as conselheiras e os conselheiros se há ajustes, né, a fazer, e depois, na sequência, eu consulto se temos acordo por aprovação da ata. Então, por gentileza, Eliane. Sim, presidente, a ata foi enviada junto com a convocação para todos, acredito que todos tiveram acesso, caso não tenham tido acesso, podem me pedir mais informações dela. E aí, se houver alguma dúvida, estou à disposição. Tá bem, obrigado. Todos tiveram acesso à peça, então tiveram todos a oportunidade de ler com antecedência. Eu consulto de pronto se há algum ajuste, correção, melhoria na ata. Então, se há alguma proposição, por favor, se manifestem. E não havendo, eu estou considerando que temos acordo, né? E, de imediato, consulto se podemos considerar a ata, então, aprovada, a ata da 7ª reunião ordinária realizada no dia 12 de agosto, um pouco mais de um mês atrás. Tá? Então, consulto se temos acordo, os colegas já estão se manifestando no chat, se temos acordo pela aprovação. Ok, então declaro aprovada a ata e agradecer muito o trabalho da secretária Eliane, que faz sempre com muito zelo. Dar também as boas-vindas aqui aos que se somaram agora na sessão, pelo que eu pude ver, a Cláudia, que entrou na reunião já há alguns minutos, o professor Alexandre, e eu acho que são os conselheiros, né, que chegaram mais recentemente. Sejam bem-vindos. Passo em seguida as comunicações, por favor, se agendem, caso haja comunicações da parte dos conselheiros. Da parte da presidência da Câmara, não há especificamente, né? Mas há da parte da Propeg, e daí talvez a Eliane possa fazer pela PROEC, né? Então, da parte da Propeg, eu queria, assim, muito rapidamente, tem muitos assuntos, mas, assim, eu acho que o mais interessante que eu queria trazer aqui é um conjunto de mudanças que estão em curso na pós-graduação, sobretudo em âmbito nacional. Eu não vou me alongar muito, mas tem um ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está se caminhando para o ministro assinar aquela resolução do Conselho Nacional de Educação, que prevê a oferta, provê cooperação intrainstitucional, entre programas de pós-graduação, para ser bem mais objetivo.
E essa era uma demanda das universidades multicamp, inclusive a Fronteira Sul, que um curso de pós-graduação, por exemplo, de Erechim, professora Ana, de educação de Erechim, por exemplo, possa ministrar, ofertar uma turma lá em Laranjeiras, ou Cerro Largo, ou campus que for, uma turma ou duas, sem ter que criar um curso novo de mestrado, né? Que um curso existente possa ser ofertado. Então, isso está bem pactuado, está caminhando para isso acontecer. E estou trazendo só esse elemento, não vou me estender muito aqui, para dizer que isso coloca um cenário novo na pós-graduação, porque nós não precisaremos mais ter a ânsia, né, de abrir cursos, né, mas de consolidar cursos, né, de consolidar cursos com a participação de docentes, como já viemos fazendo em todos os campos. E o segundo aspecto também, para finalizar essa parte dos informes, é que nós estamos aguardando que a CAPES publique também uma portaria instruindo sobre o ensino híbrido, não EAD, professor Marcos, não EAD, ensino híbrido, tá? E logo mais a Câmara, a CPPG, que vai analisar a minuta do novo regulamento da pós-graduação. Nós estamos prevendo ali percentuais, tá? De uso de tecnologias digitais na pós-graduação. Então, estamos aguardando só a publicação da CAPES para daí, na sequência, mandar essa peça para a Câmara e já aqui seduzir alguém para fazer a relatoria, porque é uma peça super interessante, falando bem, né? Que são várias mudanças que nós estamos incorporando na peça para também modernizar e inovar também na pós-graduação. Então, eu paro por aí, assim, o terceiro, já estou me estendendo, perdoe, mas os colegas do Paraná informar que nós conseguimos mais bolsas para a pós-graduação do Paraná, com recurso de Fundação Araucária. O Fórum de Pró-Reitores define os critérios junto com a Fundação, e a Fronteira Sul, considerando o número de cursos e alunos no Paraná, nós ganhamos 5 bolsas, novas bolsas, tá? Provavelmente vão ser 2 para a Realeza e 3 para Laranjeiras, porque tem 2 programas lá. Então, para vocês também saberem que estamos sempre trazendo recurso para a universidade. O FINEP, vocês devem saber que um deles já saiu o resultado, foi aprovado no valor de 6,3 milhões. Nós acabamos de mandar um na área de agroecologia no valor de 2.700.000, mandamos, tá? Não saiu o resultado. E também mandamos um no valor de 8,3 milhões para museus, tá? Para a FINEP. Então, para vocês saberem também que desse trabalho monumental que os docentes, né, os pesquisadores e a pró-reitoria, os campi fazem para a elaboração dessas propostas. Tá? Eu paro por aqui, para não me estender. Queria abrir agora para os informes dos conselheiros e das conselheiras. Por gentileza, se vocês têm informes a fazer, acho que o professor Marcos queria informar do lançamento ontem do Núcleo de Estudos Interdisciplinar, né, de Estudos em Letras. Não sei, eu estou estimulando aqui o Marcos a falar, mas, por favor, fiquem à vontade se tem outros informes, para que os colegas também possam saber. Professor Marcos, fique à vontade. Eu estou ali entusiasmando, porque participamos de um evento belíssimo ontem, né? Obrigado, professor Jordi. Se vocês me escutam bem? Sim, obrigado. Realmente, ontem nós fizemos a, digamos, inauguração do nosso núcleo de pesquisa aqui em Cerro Largo, Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Letras, constituído pelos 4 grupos de pesquisa que nós temos aqui na área de letras, e fizemos um trabalho com o pessoal da UNAM, né? A professora Raquel Alarcon esteve aqui para proferir uma palestra e falar um pouquinho sobre como funciona o laboratório de semiótica que eles têm na UNAM, e também para fortalecer o nosso trabalho de intercâmbio, de internacionalização.
E foi um evento muito bacana, que a gente pôde conversar bastante sobre diferentes temas, e teve a participação do professor Joviles, online, né, professor Milton da GTEC também, e estavam aqui o reitor, o professor William também, por conta do evento cultural que nós tivemos, né, Festival de Cultura, e eles tiveram também a oportunidade de participar, nos presentearam com a presença deles. E isso é muito importante para nós, porque a gente está pleiteando uma pós-graduação em letras aqui, né? E a gente tem uma expectativa de que a construção do núcleo fortaleça essas pesquisas. Tá Então, bem, muito bem. Obrigado. Obrigado, professor Marcos. Consulte se temos mais algum outro informe. É isso. Então, finalizamos também os informes, né, no momento inicial da reunião, e passo em seguida a pauta e aos itens de pauta, para que a gente aprove os itens de pauta, e depois a ordem da pauta. Primeiro, os itens de pauta e a ordem da pauta, tá? Originariamente, como todos puderam observar, quando a convocação foi enviada, ela contemplava apenas 2 itens de pauta, tá? Que é um relato de um curso de especialização, cuja relatoria vai ser feita pela conselheira Cláudia, né? Cláudia, tu está aqui já, está pronta, né? Então, tá na pauta. E também um segundo processo, que é um projeto, a contratação de fundação para execução de um projeto de extensão, cujo relator é o conselheiro Rafael, que pelo que pude observar, ele está aqui também presente. Então, temos os 2 relatores, mas na última semana, o conselheiro está confirmando, ok? Na última semana, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação mandou para a Câmara um processo que é formado por 3, na verdade, né? Depois vocês vão entender melhor por que são 3, mas um pacote, né? Uma matéria que tem 3 processos e com a solicitação de regime de urgência. Então, de acordo com o nosso regimento do Consune, regime de urgência precede, em sendo aprovado, obviamente, precede, e as matérias em regime de urgência, elas devem ser apreciadas no pleno. Se houver acordo do pleno para que integre a pauta, a matéria aprovada em regime de urgência passaria a ser o primeiro item da pauta. Primeiro item, tá? Então, dito isso, eu queria apresentar muito brevemente o item, para que vocês tenham uma ideia. Não é a discussão do item, tá? Só apresentar o item para que a gente delibere se o pleno da Câmara tem acolhida, se manifesta favorável a incorporar, né? Aceitar esse item em caráter de urgência, para depois fazer a relatoria, tá? E eu queria aproveitar, já que estou aqui introduzindo o assunto, destacar a presença do professor Marcelo, que é o presidente da Coremu, está no campus Passo Fundo, e consultar se vocês têm acordo que ele participe da sessão. Ele já está na sessão, né? E que, se há acordo que ele participe, ele já está. E, em segundo lugar, que ele possa, se for convidado, que ele possa fazer uso da palavra, e acho que teremos situações em que é importante que ele fale. Então, eu gostaria de consultá-lo se ele pode participar, em primeiro lugar, porque é de praxe a gente consultar, em segundo lugar, se ele pode fazer uso da palavra mediante convite. Ok? Então, seja bem-vindo, professor. Eu insisti que você estivesse presente também, porque o assunto ele envolve diretamente também. Então, o item, basicamente, para não me alongar, vocês todos sabem que é uma universidade multicamp, que nós atuamos em 3 estados, e que aquilo que nós estamos propondo aqui é o que nós já fizemos com a COREME, que é a Comissão de Residências Médicas. Nós já fizemos esse processo. Como temos 3 estados,
No caso das residências médicas, programas em Passo Fundo e Chapecó, nós decidimos lá em 2000 e, salvo engano, 17 ou 18, aprovar 2 Coremes. Então, nós temos 2 Coremes, uma no Rio Grande do Sul e outra em Santa Catarina. E os residentes estão vinculados a essas Coremes, tudo certinho. Fizemos isso. E quando nós criamos a Coremu, que é a Comissão de Residências Multiprofissionais e Uniprofissionais, na época, professor Marcos, nós tínhamos apenas um programa de residência, ainda temos, né? Um programa de residência multiprofissional no campus Passo Fundo, com 12 bolsas. Então, ali nós aprovamos uma única Coremu. Uma única Coremu. E viemos de 2019 até agora. Mas agora nós estamos diante de um desafio novo, porque o campus Realeza já submeteu a um projeto de criação de uma residência médica na área de medicina veterinária e o programa foi aprovado. Está autorizado pelo Sinar, agora só falta a definição das bolsas, se vai ter bolsa ou não. Então, eles propuseram 3 programas lá, uniprofissional por conta de ser da medicina veterinária. E Chapecó também submeteu um programa também uniprofissional na área de educação básica para enfermagem. E, além desses fatos, tem outras razões aqui que o professor Marcelo detalhou muito bem aqui no ofício que nos mandou, que temos que resolver outros, vamos chamar de problemas, né? E que é o seguinte, que o programa, que os concluintes, né? Os egressos, os concluintes do programa de residência multiprofissional vinculado ao campus Passo Fundo, não estão conseguindo obter o número do certificado de conclusão no sistema Sinar por conta de que a Coremu está vinculada a Santa Catarina. E, além disso, né, que os alunos que estão ativos no programa no Rio Grande do Sul não aparecem no controle da Codemu ou Codemu. E depois eu fui estudar também o que é isso, só para os conselheiros saberem, a Codemu é a Comissão Descentralizada Multiprofissional de Residência. E os gaúchos, né, os estudantes lá, o nome deles não aparece no controle da Codemu do Rio Grande do Sul, porque a Coremu é de Santa Catarina. Então, daí trabalhamos longamente, depois o relato vai mostrar isso, com muitas reuniões, com envolvimento grande do campus Passo Fundo e da pró-reitoria, e uma comissão formada por representantes também de Chapecó e de Realeza, para a gente chegar nesse entendimento e nessa proposta. Então, agora chegamos no ponto. O que nós solicitamos enquanto pró-reitoria? Que a Câmara acolha, em regime de urgência por conta dos prazos, a análise de três projetos, né? 3 processos, que, em síntese, criam, né, 3 Coremus distintas, uma para o Rio Grande do Sul, uma para Santa Catarina, que já é existente, e a outra para o Paraná. E a professora Vanderleia foi, por conta de ser membra da Câmara e vinculada ao campus Passo Fundo, e com um know-how muito grande nesse tema, nós designamos de comum acordo que a professora Vanderleia fosse a relatora. E ela não reclamou. Ela acolheu o convite, trabalhou bastante, e ela fechou ontem os pareceres, eles estão prontos. Então, eu penso que me estendi um pouco, mas eu queria trazer esses elementos para dar segurança também para a Câmara, de como nós trabalhamos até aqui, para a Câmara agora se manifeste se há acordo para que seja incluído nesta sessão em caráter de regime de urgência a análise dessas 3 peças, que, na verdade, elas são muito parecidas, tá? A relatoria vai ser bem mais, digamos, simplificada, porque são muito parecidas, mas que, se a Câmara aprova, que a gente inclua nesta pauta. E incluindo eles serão os primeiros itens da pauta. Então, nós teríamos os 3 primeiros, de regime de urgência, e mais 2, que é da pauta atual. Se a Câmara entender que não,
que prefere não analisar neste momento, alternativas possível é agendar uma extraordinária da Câmara para um outro momento, lá no início de outubro, mas nós, evidentemente, como presidente, eu gostaria muito que nós procedêssemos à análise nesta sessão para que o campus Passo Fundo possa, na verdade, não é só o campus, é a reitoria, o reitor mandar a documentação para o MEC e a gente dá o passo seguinte. Eu gostaria de consultar os conselheiros, eu deduzo que há dúvidas. Se há dúvidas, vocês podem levantar os questionamentos. E está aqui também o presidente da Coremu, o coordenador, o professor Marcelo, que ele terá muito gosto de esclarecer. Além da equipe da ProPEG, né, a Gesibel está aqui, eu também. Então, nós ficamos à disposição para ouvi-los se há dúvidas. E se não há dúvidas, eu gostaria de imediato, de consultar se há acordo para que a gente insira e aprove esses 3 itens em caráter de urgência. Então, por favor. É isso? Eu não estou vendo inscrições, então estou deduzindo que eu também cumpri o meu papel aqui de introdução, pelo visto. Consegui introduzir o assunto bem, né, professora Vanderleia? E gostaria de consultar os conselheiros e as conselheiras. Então, se temos acordo pela inclusão, e serão 3. O primeiro a ser relatado é a peça que propõe um novo regimento para Coremu Santa Catarina. O segundo, a peça que propõe a criação de uma nova Coremu RS e aprovar aprovar o regimento da Coremu RS. E o terceiro, Paraná, Coremu Paraná, o mesmo procedimento, aprovar a criação da Coremu e aprovar o regimento da Coremu Paraná. Então, seriam 3. Consulto se temos acordo por inserir na pauta esses 3 processos. Professor Vitor está ok, Marcos também, conselheiro Sandro, o professor Juane também. Então, considerando os retornos, professora Ivana, muito obrigado também pela presença. Considerando as manifestações, considero, então, aprovada a inclusão dos 3 itens. Então, finalizada essa parte também, consulto se temos acordo, então, quanto à ordem da pauta. Os 3 primeiros itens seriam os itens que acabamos de aprovar a inclusão. Na sequência, o processo de aprovação no curso de pós-graduação Lato Sensu em Fundamentos e Práticas em Educação do Campo, cuja relatora é a conselheira Cláudia Adriana da Silva, que está aqui já posta para trabalhar, né, professora? E, na sequência, o projeto de contratação de fundação, cujo conselheiro relator é o conselheiro Rafael Stefanon. Então, seriam esses 5 itens da pauta. Consulto também se temos acordo com esta ordem da pauta. Ok? Então, está aprovada também a ordem da pauta. Vamos, então, ao trabalho. De imediato, gostaria de passar a palavra à conselheira professora Vanderleia, e ela com a liberdade de trazer outros detalhes, se considerar pertinente, pode fazer um relato abreviado, sobretudo para Coremu, Rio Grande do Sul e Paraná, né, para que os conselheiros também compreendam bem, tirem todas as dúvidas, e vamos submeter a voto uma por uma para a conselheira Vanderleia. Vamos primeiro para o processo 1, que é a de Santa Catarina, e deliberamos sobre este processo, depois vamos ao Rio Grande do Sul, depois a Coremu, Paraná. Tá? Então, com a palavra, por favor. Então, boa tarde, professor Juvires, presidente aqui da sessão, e a cada um dos conselheiros que aqui estão. Quero agradecer inicialmente o acolhimento, né, desse ponto,
e também de podermos estar discutindo essa temática, né? Ele está em regime de urgência justamente por uma questão de nos adequarmos às novas questões que foram sendo colocadas aqui nos processos de residências multiprofissionais e uniprofissionais no Brasil nesse último período, e que o impacto sobre isso ele apareceu esse ano, mais precisamente aqui no nosso campus, no nosso programa, mas a partir de agora ele vai impactar em todos. Então, eu sugiro, como é um caso que precisa ter um desdobramento em três processos, mas a gente acabou construindo aqui uma proposta de regimento mais ou menos unificada. Em relação ao regimento, são adequações bem específicas, né, para cada campo, para cada estado, aqui no caso. A sugestão que eu acolhi, né, do professor Juvines é de fazer a leitura do parecer, primeiro da Coremu de Santa Catarina, que é a existente hoje, porque está vinculada à reitoria, né? E aí depois a gente vai... Dos outros não tem a necessidade de fazer a leitura inteira, porque aí a gente pode ler só o que muda no final, que é o voto da relatora. Podemos trabalhar nessa perspectiva, professor Juvires? Sim, perfeito. Então, aqui também esclareço que na hora que eu fui copiar e colar o parecer no CIPAC, teve alguns errinhos ali que eu vou depois fazer as devidas correções, já combinei com a secretária e com a Eliane para ajustar. Então, não precisamos, já deixando explícito aqui esses pequenos detalhes que a gente já vai ajustar com um despacho depois dentro do CIPAC. Então, o assunto deste é o processo 23.205.02.5254 2024, número 15, a solicitação de apreciação e definição sobre o desmembramento da Coremu UFFS em uma Coremu em cada estado onde a UFFS está inserida. E aí nele é o regimento da residência em área profissional da saúde nas modalidades multiprofissional e uniprofissional da Universidade Federal da Fronteira Sul em Santa Catarina. O interessado é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFFS. Histórico. O presente parecer refere-se ao número do processo que eu acabei de citar, que solicita apreciação e definição deste órgão colegiado sobre o desmembramento da Comissão da Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal da Fronteira Sul, Coremu UFFS, em uma Coremu UFFS em cada estado, onde a nossa universidade está inserida. Além disso, solicita a apreciação e a deliberação sobre o regimento da residência em área profissional da saúde nas modalidades multiprofissional e uniprofissional da Universidade Federal da Fronteira Sul em Santa Catarina. Esta solicitação é apresentada pela Coremu UFFS ao pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal da Fronteira Sul para apreciação em caráter de urgência junto à Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura do Consune, a fim de realizar a adequação necessária desta universidade às exigências do Ministério da Educação e da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, assim como acessar os editais relacionados às residências em saúde. A definição deste órgão deliberativo deverá ser encaminhada ao Ministério da Educação para a Coordenação Nacional de Residências em Saúde para as devidas providências. As considerações aqui eu vou iniciar, né, fiz para emissão desse parecer, foi realizada a leitura e análise desse processo que foi encaminhado e um compilado de legislação e normativa sobre as residências em saúde que servem de base para todo o processo. Então aqui, eu não vou ler todos esses itens para não tomar o tempo nosso, né, mas tem o artigo 200 da Constituição Federal, que é muito importante a gente trazer aqui, que diz que ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, no seu inciso 3º, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde,
Então, quero trazer aqui que a gente, quando fala das residências, que é uma formação toda integrada com o serviço, ela está muito respaldada dentro desse inciso da Constituição Federal e também da Lei 8.080 de 1990, que hoje é o dia da sua promulgação, né? Hoje a gente completa o aniversário ali da criação do Sistema Único de Saúde, e ali também no inciso 3º dessa lei vai dizer que a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde é um dos campos de atuação do SUS. E aí depois vai ter a lei 11.129 de 2005 que institui as residências em saúde e a Comissão Nacional de residência multiprofissional, e depois tem um conjunto de portarias e resoluções da Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais de Saúde, que são aquelas com as quais a gente foi fundamentando, né, e que estão presentes de alguma forma nas propostas de regimento, certo? E também no parecer desse desmembramento que está sendo colocado aqui. Então, relatório técnico. Para a emissão deste parecer, foi realizada a leitura e análise do processo, o qual possui 29 páginas, nesse de Santa Catarina. A análise apresentada considerou os documentos do processo, ou seja, o ofício com as solicitações devidamente justificadas e a minuta do regimento da residência em área profissional da saúde nas modalidades multiprofissional e uniprofissional da UFFS em Santa Catarina. Inicialmente, cabe contextualizar, conforme o documento apresentado, que a UFFS tem compromissos importantes com a área da saúde, em especial na formação de profissionais da saúde. Neste caso, a presença da UFFS na formação de especialistas se dá através da oferta de programas de residência médica e em área profissional da saúde, nas modalidades multiprofissional e uniprofissional, conforme segue aquilo que está no ofício encaminhado pela coordenação da Coremo, aqui com o professor Marcelo, aqui do campus, e que faz para situar, né, com a graduação vieram os programas de residências médicas e recentemente as de residência multiprofissional e uniprofissional. Atualmente a instituição oferta 33 programas de residências médicas, disponibilizando bolsas para aproximadamente 349 médicos e médicas residentes, em 7 cenários de prática. O Hospital São Vicente de Paulo, Passo Fundo, o Hospital de Clínicas em Passo Fundo, o Hospital de Olhos aqui em Passo Fundo, o Hospital de Clínicas de Carazinho e o Hospital Regional do Oeste em Chapecó, além dos municípios de Passo Fundo e Pontão com o Programa de Medicina de Família e Comunidade. O programa ativo de residência multiprofissional na atenção básica do campus Passo Fundo, disponibilizando 12 vagas para as áreas de enfermagem, farmácia e psicologia, que ocorre na cidade de Marau, aqui no Rio Grande do Sul. E 3 programas uniprofissionais de medicina veterinária autorizados no Sistema Nacional de Residências, aguardando a liberação de bolsas que ocorrerão em Realeza, caso a gente consiga, no caso Realeza, contemplar essas bolsas através dos editais que devem abrir esse mês de outubro. E um programa uniprofissional na atenção básica, na área da enfermagem, em avaliação no SINAR, né, que ocorrerá em Chapecó. Então, aqui é o quadro das residências, né? Cabe destacar que as residências médicas têm como instância deliberativa a Comissão Nacional de Residência Médica, e cada instituição que desenvolve programas de residência médica tem sua própria comissão de residência médica, também chamada de COREME. Nessa mesma perspectiva, as residências em área profissional da saúde, nas modalidades multiprofissional e uniprofissional, têm como instância nacional deliberativa a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, a CNRMS, e cada instituição tem a sua Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde, também chamada de COREMU. Nesse sentido, a UFFS tem sua COREMU UFFS instituída e com o regimento próprio, através da resolução número 10 do CONSUNE, de 2019, aprovada na Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura do CONSUNE, da UFFS, e instruída através do processo, aí tem o número do processo do parecer que deu origem, então, ao nosso regimento, enfim, à nossa Constituição aqui.
Essa configuração se deu conforme deliberações da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional de Saúde, instituída pela Lei 11.129, de 30 de julho de 2005, que no uso das suas atribuições que lhe confere a Portaria Interministerial número 1077, de 12 de novembro de 2009, e alterações previstas na Portaria Interministerial do MEC e do Ministério da Saúde, número 16, de 22 de dezembro de 2014, e também considerando a resolução da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, de 13 de novembro de 2014, definiu, através da resolução número 1, de 21 de julho de 2015, em seu artigo 1º, que a instituição proponente de programas de residência em área profissional da saúde deverá constituir e implementar uma única Comissão de Residência Multiprofissional. Então, aqui é o ponto-chave, né, que a gente precisa, porque isso está definido. Entretanto, agora explicando, né, nesse momento se colocam desafios para o FFS, que é uma universidade com abrangência em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraná, conforme destaca o documento enviado a esse conselho. A estrutura multiestadual da UFFS, no que se refere aos programas de residência, apresenta desafios específicos face à organização das COREMs e das COREMUS, pois tanto os registros dos profissionais da saúde são feitos no âmbito estadual, quanto o funcionamento das instâncias de apoio das residências médicas, no caso os CEREMs, e das residências multiuniprofissionais, as CODEMOS, se restringem aos limites do respectivo Estado. A prática de instituir apenas uma COREM e uma COREMU por instituição de educação superior inviabiliza operacionalmente o trabalho de instituições como a UFFS, que operam em mais de um estado. As residências médicas enfrentaram esse desafio há mais tempo, e a solução encontrada foi o desmembramento da COREM e UFFS em uma COREM para cada estado, onde a UFFS tem programas de residência médica, conforme apresenta o documento. No caso das residências médicas, inicialmente a UFFS tentou trabalhar com apenas uma COREM, administrando os programas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E isso ocasionou que no sistema do Ministério da Educação, na época o CIS-CNRM, todos os médicos residentes apareciam como sendo de Santa Catarina, pois a sede da UFFS é em Chapecó, e portanto seu CNPJ geral é daquele estado. A UFFS, entretanto, detém um CNPJ filial para cada um dos seus campi, e esse fato possibilitou uma solução criativa ajustada entre a UFFS e o Ministério da Educação, a criação de duas COREMs, uma por estado, usando o CNPJ dos respectivos campi. Com isso, os problemas enfrentados inicialmente foram completamente solucionados, no caso das residências médicas. No caso da residência em área profissional da saúde, nas modalidades multiprofissional e uniprofissional da UFFS, o desafio se apresenta neste momento, especialmente pelo impacto da resolução da Comissão Nacional de 2021, que estabelece o regimento interno desta comissão, incluindo as comissões descentralizadas de residências multiprofissionais em saúde, as CODEMUS e as COREMUS, assim como da resolução da Comissão Nacional de março de 2022, que dispõe sobre a estrutura, organização e funcionamento das comissões descentralizadas multiprofissionais de residência, afirmando que a Comissão Descentralizada Multiprofissional de Residência, CODEMU, é instância auxiliar à Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, por unidade da federação, o grifo foi meu, para assuntos relacionados à residência multiprofissional e em área profissional da saúde. A CODEMU compete monitorar o andamento dos programas de residência multiprofissional em saúde e programas de residência em área profissional da saúde da unidade da federação. Orientar, acompanhar e analisar os processos de credenciamento e recredenciamento de instituições, autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento de programas, aumento do número de vagas, inclusão e alteração de categoria profissional, remanejamento de vagas dos programas uniprofissionais e multiprofissionais, sugerindo medidas que aprimorem o seu desempenho, realizar estudos de demandas para cada área de concentração e categoria profissional da saúde, orientar as instituições ofertantes quanto à política de vagas por área de concentração, de acordo com a demanda,
entre outras de ações de suporte à Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde. Conforme expressam essas resoluções, todas as ações são realizadas com dinâmica dentro de cada Estado, enquanto unidade da Federação, e implicando diretamente em situações como as da UFFS, que está presente em 3 estados, e a Coremu UFFS, que é a única com sede jurídica e CNPJ em Chapecó, Santa Catarina. Além disso, o SINAR, que é o Sistema de Gestão dos Programas de Residência no Brasil, está formatado nessa perspectiva, impactando inclusive nos processos de certificação dos residentes. O documento apresentado pela Coremu afirma: nesse momento, a UFFS enfrenta com o programa de residência multiprofissional problema similar ao já superado em relação à residência médica, porque a instituição tem apenas uma Coremu, com CNPJ de Santa Catarina, e com isso os concluintes do programa vinculado ao Campus Passo Fundo RS não conseguem obter o certificado de conclusão no sistema SINAR. Ainda o programa ativo no Rio Grande do Sul não aparece no controle da Codemo deste estado, aparecendo, contudo, para a Codemo de Santa Catarina. Além disso, poderá ficar impossibilitado de participação de editais para fins de recebimento de bolsas ou ampliação de programas. Os problemas aumentarão com a entrada em atividade de 3 programas uniprofissionais autorizados em Realeza e 1 em avaliação em Chapecó. Diante dessa situação, é necessária uma decisão institucional da UFFS para adequação legal da Coremu UFFS em cada um dos estados da federação em que essa universidade atua. Ao deliberar pelo desmembramento da Coremu UFFS em cada estado em que a UFFS está inserida, é necessário que seja apreciado e aprovado uma nova minuta de regimento da residência em área profissional da saúde nas modalidades multiprofissional e uniprofissional da Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui no caso o processo em Santa Catarina. A referida minuta está estruturada com as seguintes partes. Então, a minuta do regimento, né? Tem o título que trata do conceito e dos fins, definindo as residências em área profissional como uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, multiprofissional e interdisciplinar, caracterizada pela educação em serviço de responsabilidade conjunta dos setores da educação e da saúde, realizada sob supervisão docente assistencial, destinada às categorias profissionais da área da saúde, exceto a medicina, devendo ter carga horária de 60 horas semanais e duração mínima de 2 anos, em regime de dedicação exclusiva, estabelecendo eixos orientadores para a criação e implementação de programas de residência em área profissional da saúde, nas modalidades multiprofissional e uniprofissional da UFFS, assim como seus objetivos e a afirmação de que são regidos pelas normas nacionais específicas, leis, decretos, portarias interministeriais e resoluções, da Comissão Nacional da Residência Multiprofissional de Saúde e no âmbito interno por esse regimento e demais regulamentações e orientações expedidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a PROPEG, e pela Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura do Conselho Universitário. O título 2 trata da Coremu UFFS Santa Catarina e está organizado em capítulos. O capítulo 1 vai tratar da Coremu e as suas atribuições, o capítulo 2 da organização e composição da mesma, e o capítulo 3 da organização e composição, o 4 das sessões e o 5º da Secretaria de Coremu. O título 3 trata da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e as suas atribuições dentro da Coremu. O título 4 trata dos programas, dentro deste o capítulo 1, trata dos programas. Dentro desse aí é o mais extenso, né? O capítulo 1 trata das finalidades dos programas, o 2 da estrutura e organização dos programas, o 3 da docência, tutoria e preceptoria, o 4 trata da admissão, trancamento e desligamento, o 5 versa sobre a carga horária dos programas, o 6 trata da formação teórica, teórico-prática e prática, que está previsto nos programas, né? O capítulo 6 sobre a matriz curricular dos programas. Após o título 5 aborda o profissional residente e tem no capítulo 1 sobre os direitos do residente, o capítulo 2 sobre as férias e afastamentos, o capítulo 3 sobre a participação em eventos científicos, o capítulo 4 trata do estágio optativo, o capítulo 5 dos preceitos e dos deveres,
e o capítulo 6 trata das sanções e infrações, melhor dizendo, das infrações disciplinares e das sanções, e o 7 das instâncias recursais. Após tem o título 6, que trata da avaliação, né, das residências, em 2 capítulos. O capítulo 1 trata da avaliação dos programas e o capítulo 2 da avaliação dos residentes. E, por fim, o título 7 das disposições gerais. Ao analisar o conjunto da minuta regimento da residência em área profissional em saúde nas modalidades multiprofissional e uniprofissional da Universidade Federal da Fronteira Sul em Santa Catarina, pode-se afirmar que está em consonância e adequado às orientações, às bases legais, jurídicas e normativas para esse tipo de formação. Então, o voto da relatora, considerando as informações, análise do processo que solicita apreciação e deliberação sobre a Coremu-UFFS, justificando as necessidades de desmembramento da Coremu-UFFS em uma Coremu em cada unidade da federação em que a UFFS atua, assim como apreciação e deliberação sobre a minuta do regimento da residência em área profissional da saúde nas modalidades multiprofissional e uniprofissional da Universidade Federal da Fronteira Sul em Santa Catarina, e o relatório técnico apresentado, manifesto o parecer dividido em 2. O primeiro, o parecer favorável à proposta de desmembramento da Coremu-UFFS em uma Coremu em cada um dos estados da federação em que a UFFS atua. Em Santa Catarina, passa a denominar-se Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal da Fronteira Sul em Santa Catarina, Coremu-UFFS-SC, vinculada ao CNPJ 11 234 780 0001 50, que é o CNPJ da reitoria no qual a Coremu sempre esteve vinculada, né, porque era uma por instituição. E o segundo, parecer favorável pela aprovação do regimento da residência em área profissional da saúde nas modalidades multiprofissional e uniprofissional da Universidade Federal da Fronteira Sul em Santa Catarina. Então, espero não ter me alongado muito, mas esse é o parecer. Ok, obrigado, conselheira. Tu pode desabilitar ali o arquivo. Obrigado, então, pelo relato. Eu gostaria de abrir de pronto aqui um momento para perguntas, para dúvidas. E antes disso, deixar claro que o voto ali que está sendo dado para a residência, para a Coremu de Santa Catarina, ele vai ser um pouquinho diferente dos outros dois, porque aqui nós temos que aprovar, em primeiro lugar, o desmembramento, porque hoje só existe uma Coremu, né? Então, temos que aprovar o desmembramento e, em segundo lugar, aprovar nesse caso, não aprovar uma nova Coremu, porque ela já está existente, né? Ela prossegue existindo, e aprovar o novo regulamento, novo regimento. E de manhã eu conversei com a secretária Eliane que daí na decisão da Câmara vai constar lá que tem que revogar o atual regimento da Coreme para passar a valer o novo, né? Mas não precisa constar isso no teu voto, tá, Vanderlei? Então, ela vota dois aspectos centrais, que é o desmembramento, em primeiro lugar, e o segundo, a aprovação do novo regimento. Se isso para esclarecer bem os conselheiros. Professor Joville, só uma parte. Sim, por favor. Desculpa aqui. É só uma parte, porque a gente tem... hoje nós fizemos uma reunião da Coremu, que é a Coremu existente, única, né, da UFFS, para tratar desse tema em reunião extraordinária. Então, na reunião foi aprovado tanto o desmembramento, quanto os três, a criação, o desmembramento, né, e a continuidade em Santa Catarina, a criação no Rio Grande do Sul e no Paraná, e as minutas do regimento interno. Então, depois a gente não foi possível anexar ali no sistema, porque a reunião foi hoje, né? Mas a gente tem isso em aprovação, né, em ata do colegiado da atual Coremu. Não te ouvimos, Está sem Joville. som.
Perdão, desculpem. É só para esclarecer as conselheiras, né, os conselheiros, abrir para perguntas, porque essa linguagem talvez não seja tão comum para a maioria, né? Então, temos uma inscrição do conselheiro, do professor Alexandre, e havendo mais inscrições, por favor, vocês solicitem. Conselheiro Matiello, por favor. Boa tarde, conselheiros, conselheiras, presidente. Como disse o Joviles, a gente realmente vai se familiarizando, né, com uma linguagem bastante diferenciada e vai entendendo também a complexidade que envolve, né, as residências, tanto a médica quanto a multidisciplinar. Eu tenho uma curiosidade de saber se hoje, na configuração atual da Coremu, a coordenação dela percebe uma FCC, alguma FG, algum benefício nesse sentido? Não? Tá. Não existe FG nenhum, nem para a coordenação da Coremu, nem o substituto e nem as coordenações dos programas. É um trabalho que a gente faz de atuação na pós-graduação. Perfeito. Não, só para entender, porque aí, caso, né, a gente aprove aí o desmembramento, isso também teria um impacto nesse sentido, né? Queria saber se tem. Que ruim que não tem, né? e se já não tinha para um, que dirá para cada um dos estados, né? Professor Joviles, não sei como é que é em outras universidades, mas para a gente lutar por isso aí é importante também, né? Porque deve ser um trabalho bastante, né, de muita dedicação. Conselheiro, tu acredita que eu nunca me passou pela cabeça isso, e ninguém reclamou até hoje, né? Mas faz todo sentido. Precisava de um cara da fora da área médica e da saúde pedir, Vanderlei. Pois é. De toda maneira, boa pergunta, tá? Uma boa pergunta mesmo. Eu não tinha nunca esse assunto apareceu, mas só para confirmar, de fato, eles fazem um trabalho enorme, mas não tem FG, não. E nunca pleitearam também. Temos mais perguntas, dúvidas? Senão, eu gostaria de encaminhar daí esse assunto. É isso, então eu gostaria de consultar as conselheiras e os conselheiros, se temos acordo pela aprovação do parecer e do voto da professora, da conselheira Vanderleia, que é um voto duplo, né? Primeiro aprova o desmembramento e depois, na sequência, aprova o novo regimento interno da Coremu UFFS Santa Catarina. Tá? Se temos acordo por tomar essa decisão no âmbito desta Câmara. É isso? Então, eu declaro aprovado o primeiro processo, a primeira matéria, e passamos de imediato à segunda e à terceira. Eu sugiro à conselheira que faça, eu acho que vale a pena só chamar a atenção para as diferenças que tem, são poucas, bem poucas, e aí já passar para o relato do voto, né? E daí apreciamos o voto da peça da segunda, que é referente ao Rio Grande do Sul. Desculpe aí, eu acho que não preciso não compartilhei ainda. Mas eu vou compartilhar rapidinho aqui. Mas é bem tranquilo, porque é só uma mudança. Só um segundo aqui. Não, esse aqui. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tá aparecendo aí para vocês? Agora sim. Tá, vou aumentar um pouquinho aqui. Aqui na do Rio Grande do Sul, a gente é a mesma coisa, eu só alterei ali as informações do Rio Grande do Sul, tá? E aqui, como vai precisar criar, então, o parecer, ele é favorável, né? O restante é tudo igual.
O parecer é favorável à criação da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal da Fronteira Sul, no Rio Grande do Sul, Coremu FFS-RS, vinculada ao CNPJ 11 234 780 0006, que é aqui do campus Passo Fundo. Eu vou só esclarecer isso, porque não vai ser a criação de uma Coremu por campus, né? Ele vai ser por estado. Então, como a gente tem aqui a Coremu e o campus que tem programa de residência é aqui, então ele vai ficar vinculado aqui. Se o Cerro Largo, Erechim, porventura tiverem algum programa dessa natureza, vai ser essa mesma Coremu que vai ampliar, né, com a participação de todos os programas, né? Então esse é o primeiro aspecto. Então, criando essa comissão. E o segundo parecer favorável pela aprovação do regimento da residência em área profissional da saúde nas modalidades multiprofissional e uniprofissional da Universidade Federal da Fronteira Sul, no Rio Grande do Sul. Eu quero dizer que tem um destaque apenas, que foi feito hoje de manhã na reunião da Coremu, é um ajuste de texto, que é no artigo 24, onde fala da tutoria, só faz uma correção de palavras para ficar mais explícito a função da tutoria. Então, na verdade, é uma pequena alteração que não muda o sentido do texto, é só para esclarecimento. Ok. Queria consultar os conselheiros também se há acordo para quê? Considerando que apenas um ajuste de termos, é isso, professora Vanderleia? Que a secretaria, que a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, possa ela inserir essa mudança junto com a secretaria da Câmara para o envio da publicação do regimento final, se é possível, porque aí nós resolveríamos na peça final, se os conselheiros estão de acordo, porque pelo que eu entendi é apenas um ajuste em algumas palavras, né? É isso? Sim, eu já estão pedindo para colocar aqui, eu já vou inserir aqui no chat aqui da reunião. Pessoal, temos acordo, eu não conheço o ajuste, mas pelo que eu entendi, é um ajuste apenas de algumas palavras, né? Tá aberto. O professor Marcelo pode ajudar a só esclarecer esse pequeno ajuste, que ele que estava fazendo essa relatoria. Se for permitida a fala dele breve. Sim, eu consulto os conselheiros, mas considerando que já abordei esse assunto, penso que sim, né? Que ele possa fazer uso, sim, da palavra. Eu compartilho o documento que estava resumido, né? Alterações. Isso. Boa tarde, obrigado pelo espaço para a gente poder esclarecer e ajudar muito rapidamente. Foi uma dúvida que aconteceu, a gente não se deu conta, vocês estão conseguindo enxergar aí, aqui não tem, não sei. Esse artigo 24 aqui, que estaria no esse regimento novo que a gente está propondo, né, está colocado em amarelo lá algumas atribuições ali do tutor, né? Então, diz ali que tem que ser profissional da área da saúde, com formação mínima de pós-graduação, modalidade de mestrado, e experiência profissional no mínimo de 3 anos. Né? Na sequência, está em vermelho ali, vem a seguinte frase: exercendo atividade de orientação acadêmica de preceptores e residentes,
estruturada preferencialmente nas modalidades de tutoria de núcleo e tutoria de campo. O tutor é o cara que vai fazer uma atuação profissional, né? Um tutor de farmácia, de enfermagem e tudo mais. Qual foi a dúvida aqui? O texto dá a entender, algumas pessoas leram o texto, dão a entender que aquela parte em vermelho faz parte da obrigação da formação do tutor. Que o tutor teria que ter mestrado, né? Experiência profissional de 3 anos, e também ter exercido orientação acadêmica, ter tido experiência com preceptoria. Algumas pessoas entenderam dessa forma. E não é isso que diz a lei. Se a gente baixar um pouquinho aqui. Não, em cima, vai aparecer um pouquinho. Só. Baixa um pouquinho, tem uma. Depois aqui. Essa aqui é a lei original que está na resolução. Ali coloca muito claramente que para ser tutor, ele tem que ter aquilo que foi colocado em amarelo. Ele tem que ter formação profissional mínima de mestrado, mestre ali, né? Tem que ter formação mínima de mestre e experiência profissional de no mínimo 3 anos. Ponto. É isso. Na sequência, que explica o que a tutoria... só um pouquinho. Ali, ó, no artigo 11, no início, que fala: a função do tutor caracteriza-se por atividade de orientação acadêmica, de preceptoria e tudo mais. O que aconteceu? No texto da resolução da UFFS, aqui, houve uma inversão desses conteúdos. Né? Foi colocado primeiro a formação e, na sequência, a função. Só que a função não foi explicitada que era a função. Parece que é o mesmo... Parece que tem a ver com a formação do tutor. Então, a gente sugere... Pode baixar aqui um pouquinho. A gente sugere pegar o mesmo texto, quando acaba ali a frase, né, um pouquinho mais amarelo ali, a experiência profissional de no mínimo 3 anos, vem aí aquela frase para deixar bem claro. Então, até os 3 anos ali, ele tem que ter formação de experiência profissional de 3 anos, né? Ok, é isso que precisa para ser tutor. Ter mestrado, experiência profissional de 3 anos na área de formação dele. Se é farmácia, experiência na área de farmácia, sendo como professor, como, enfim. E depois, de forma bastante explícita, vem a sugestão. E terá a função de exercer, aí sim, atividade de orientação acadêmica, de preceptoria, de residência e tudo mais. Tá? Então é só um ajuste para ficar bem clara o texto, né, em relação à sua interpretação, que estava um pouco dúbia naquela primeira versão. Tá bem. Eu queria fazer uma consulta à secretária Eliane sobre isso. Se é melhor a professora Vanderleia ajustar o parecer dela e daí sugerir essa nova redação, porque tem que ficar claro qual é o novo texto, e pelo que eu estou entendendo, esse novo texto ele vai valer para os três regimentos, né? Para a gente aprovar. Ou então a Câmara decide para que o ajuste seja feito a posteriori na peça final, e essa sessão é gravada. Mas tem que ficar claro qual é o texto que vai ser aprovado, né? Considerando a peça que veio para cá, só para a gente tomar uma decisão bastante clara e bastante segura também. Então, Eliane, queria te ouvir, porque agora eu também estou com uma dúvida. Presidente, eu penso que, se for só neste, aqui a professora Vanderleia colou o texto, né? Então, se houver consenso da aprovação desse novo texto, bate-se o martelo aqui, tá tranquilo. Então, o novo texto desse artigo 24 tá claro aqui no chat, o chat também, ele fica gravado aqui pra gente, né? Tá. E eu consigo colocar isso na ata, é bem tranquilo. Tá bem, que bom, ótimo, retorno muito positivo. Então, consulto se temos acordo pela acolhida desse ajuste, tá? Se temos acordo, e a inclusão do ajuste na peça final fica sob a responsabilidade da Secretaria da Câmara. Se temos acordo, ok? E esse ajuste valerá para as 3 peças, é isso, né, conselheira? Tá, ok? Então, sim, exatamente. Então, ficou excelente esse encaminhamento. Ótimo. Professor Marcos, por favor. Professor Juvilis, professor Vanderleia, é só uma questão de adequação terminológica, porque na segunda linha da sugestão, conforme estava aparecendo no compartilhamento,
está escrito formação mínima de pós-graduação, modalidade mestrado. Quando a gente fala de modalidade na legislação, a princípio, a gente fala de educação presencial e educação à distância. Mestrado não é exatamente uma modalidade, né? Então, talvez para ficar mais exato ali, seria em nível de mestrado. Exato. Uma sugestão. Exato. Perfeito. Eu acho que temos pleno acordo, né? Usar os termos devidos nos momentos, os termos devidos nas situações devidas, né? E sim, o ajuste, então, consulto se temos acordo pela aprovação da criação da Coremu Rio Grande do Sul, né? É a primeira parte do voto. Segunda parte, a aprovação do regimento. Eu nem vou falar do novo, porque essa é uma Coremu nova. Então, é do primeiro regimento desta nova Coremu na fronteira sul. Temos acordo, então, pela aprovação do voto da conselheira Vanderleia. Ok. Está aprovado, considerando que ninguém se manifestou em objeção. Está aprovado, obrigadíssimo novamente, professora Vanderleia. E vamos agora à terceira peça. Presidente, posso pedir a palavra um minutinho? Sim, claro. Só é importante que aí a conselheira relatora colhe o novo texto com esse ajuste, para que fique gravado também, e assim eu procedo na nova peça. Ok, muitíssimo obrigado. Sim, Vanderleia, com vamos certeza. para a terceira? Sim. A terceira, então, deixa eu só um segundo aqui. No Paraná, é a mesma situação do Rio Grande do Sul. Não vou nem ler o restante é o mesmo parecer, e aí vai ficar lá no final o parecer favorável à criação da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal da Fronteira Sul, no Paraná, Coremu FFS-PR, vinculada ao CNPJ 11.234.780/000584. Aqui ele vai ficar vinculado ao CNPJ do campus de Realeza, que é onde a gente tem os 3 programas aprovados de residência uniprofissional em veterinária, né? Então, ele já ficaria vinculado aí se o campus de Laranjeiras, porventura, tiver alguma residência na área da saúde, vai compor essa Coremu ali junto com o campus de Realeza. E o segundo parecer favorável pela aprovação do regimento em residência, da residência em área profissional da saúde, nas modalidades multiprofissional e uniprofissional da Universidade Federal da Fronteira Sul, no Paraná. Então, vocês vejam, dentro dos textos, né, das minutas dos regimentos, já tem toda essa alteração daquilo que é do Paraná, daquilo que é do Rio Grande do Sul. A gente tem esses ajustes aí, né? Então... É isso? Ok, então, novamente, consulto os conselheiros e conselheiras, temos acordo, desta vez, para aprovar a criação da Coremu Paraná, vinculada ao campus Realeza, e, em segundo lugar, aprovar o regimento interno da Coremu Paraná. Consulto se temos acordo pela aprovação. Ok? Então, declaro aprovada a criação da Coremu Paraná também. E, finalizando essa primeira parte, agradecer muitíssimo a compreensão dos conselheiros e conselheiras por terem acolhido esse item e também agradecer todas as pessoas, todos que trabalharam nesse processo. Eu acho que ficou bastante claro que fizemos dessa forma porque era necessário fazer e fizemos no tempo também que era demandado. E que bom que a gente conseguiu finalizar. Deixar também claro um outro ponto aos colegas do Paraná e de Santa Catarina, e também do Rio Grande do Sul, mas sobretudo Paraná e Santa Catarina,
que no momento que as coremus desses estados decidirem, julgarem necessário fazer adequações, essa peça pode voltar para cá, tá, conselheiros? É possível fazer adequações, tá? Então, se eventualmente não agradar a todos, fica aí já a tarefa para fazer melhorias no futuro, obviamente, tá? Mas, de toda maneira, com base nesses documentos, nós vamos proceder o envio para o MEC e resolver daí esses assuntos todos que foram relatados aí no início da sessão. É isso. Então, presidente, só para finalizar, quero agradecer também, né, a compreensão de todos vocês, do professor Joviles e toda a equipe da Propeg, que esteve muito, muito presente, né, contribuindo, porque agora, em início de outubro, o Ministério da Educação e da Saúde vão abrir os editais para bolsas dos programas, e sem esse ajuste aqui, a nossa universidade ficaria fora para poder pleitear as bolsas, para poder acessar mesmo e desenvolver os programas, né? Sem bolsa a gente não consegue implementar nenhum dos programas de residência, nem uniprofissional e nem multi. Então, agradecer muito a compreensão de todos e o empenho ali da Pró-Reitoria, também aqui da direção do campus, né, da Coremu e de todo mundo, para que essa situação pudesse ser ajustada, né? Então, muito obrigada. Muito bem, o professor Marcelo está aí, né? Eu quero também fazer um elogio e um agradecimento a ele, como coordenador da Coremu, que se empenhou muito, e também a direção do Campus Passo Fundo, que foi um trabalho volumoso, robusto, né? Que conseguimos fazer com êxito, e o resultado está aí. Então, registrar também os agradecimentos ao professor Marcelo, que está aqui presente. Da mesma forma, quero agradecer todo o esforço de todos. Eu não vou ocupar muito tempo de vocês aí, mas agradecer, foi um trabalho enorme, mas a gente tem um objetivo maior, que é justamente permitir, viabilizar essas novas residências que estão aprovadas aí, né, que consigam participar dos editais e conseguir bolsa. Tá? Torcer para que dê tudo certo e o ano que vem nós tenhamos mais 3, no mínimo, né, 3 residências uniprofissionais lá no Paraná. Perfeito. Essas informações eu espero dar para vocês quando nós conseguirmos as bolsas, inclusive no Paraná, que é um pleito antigo. Nossa, é antigo. Tomara que a gente consiga agora, nesse edital do mês de outubro, que a gente tenha bolsas lá também para as residências veterinárias, na área de veterinária. Pessoal, vamos em frente, temos mais 2 itens de pauta. Na sequência, é uma relatoria que vai ser feita pela Cláudia, pela conselheira Cláudia, ela está aqui. Eu não sei, ia falar que ela está ansiosa para relatar, mas eu acho que não é exatamente a palavra certa, né, Cláudia? Estou brincando um pouco para a gente ir também tornando a sessão um pouco mais leve. Tá, então, por gentileza, conselheira, com a palavra. Ok. Boa tarde, colegas. Vou compartilhar aqui, então, a tela com o relato. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Acho que eu vou ter que baixar. Fica muito pequena a letra, assim, se eu deixar desse jeito? Com a tela do CIPAC? Eu não ouvi, Jovilis, teu microfone tá. Perdão. Para mim, penso que pode ser, porque você vai ler o relato, se não na íntegra, pelo menos as partes principais. Então, da minha parte, eu acho que não há problema. Tá bom. Então, prossigo assim. Então, é um relato breve, tá? Referente a um curso de pós-graduação Lato Sensu, né? Então, o histórico, né? Na data de 2 de julho, a proposta do curso de pós-graduação Lato Sensu em Fundamentos e Práticas em Educação do Campo, Programa Escola da Terra, foi pauta da 5ª reunião ordinária do Conselho de Campus de Laranjeiras do Sul, e nesse momento, então, ele foi analisado e aprovado por aquele conselho. Em 10 de julho, a gestão do campus emitiu uma declaração onde é manifestada a disponibilidade de espaço físico e de servidores para a execução desse curso lá no campus. E depois, então, essa proposta foi encaminhada à Proplan,
onde também teve parecer favorável no tocante à análise orçamentária, e com a observação, né, de que a proposta deve ocorrer dentro dos moldes que estão descritos ali, onde implica uma fonte de recursos provindo de uma TED do MEC. E em 12 de agosto, então, a proposta é inserida na pauta desta Câmara para análise encaminhada, então, para a relatoria. Então, eu prossigo aqui com a relatoria, né? Então, trata-se de um curso de formação continuada em nível de especialização, né? Um curso de pós-graduação lato sensu. A execuibilidade dessa proposta, ela depende de uma TED, aonde vai prover dessa TED que virão os recursos para custeio. Essa TED, ela está vinculada à Coordenação Geral de Educação do Campo, da CECADI, e será executada pela UFFS, Campus Laranjeiras do Sul, no âmbito do programa Escola da Terra. Então, são previstas a oferta de 60 vagas, que serão distribuídas entre educadores e educadoras que atuam nas escolas da educação básica, nas redes estadual e municipal de ensino, educadores e gestores que atuam em escolas de educação do campo organizadas em multisséries, multianos e ciclos de formação humana, e egressos do Programa de Formação Continuada Escola da Terra. No material que eu analisei, então, a gente viu ali a metodologia do curso, que foi apresentada de maneira objetiva, mas, porém, com os elementos necessários para a gente compreender, né, a maneira como o curso transcorre. Cabe destacar, então, que esse curso ele transcorrerá em regime de alternância, uma modalidade na qual o Campus Laranjeiras do Sul já tem uma longa experiência, né? Com carga horária de tempo universidade e tempo comunidade. A infraestrutura necessária, que está descrita na proposta, ela já está disponível no Campus Laranjeiras do Sul, conforme a gente vê pela declaração emitida pela gestão do campus. Todos os tópicos referentes à seleção, né, dos ingressantes do programa, sistemas de avaliação, certificação, tudo isso também está descrito dentro da proposta que nos foi encaminhada. Os recursos destinados ao custeio da alternância, tais como hospedagem, alimentação, transporte, que são custos que a gente sabe que são envolvidos, né, principalmente quando são cursos de alternância. Então, esse custeio, ele vai vir por meio da TED, que vai ser viabilizada pelo MEC. O valor total previsto ali na proposta da TED é de R$120 mil, e esse valor ele está especificamente distribuído e também justificado no plano de aplicação de recursos que compõe o material que foi analisado. A proposta informa claramente todos os componentes curriculares que fazem parte da grade, os respectivos docentes que são associados a esses componentes curriculares, sendo que a maioria desses docentes, eles são docentes da UFFS, mas há também a colaboração de colegas da UFSC, da UFSC, da UEPG, da Unicentro e da UFPR. Um ponto a ser destacado é que no Campus Laranjeira, o curso de graduação interdisciplinar em Educação do Campo, Ciências Sociais e Humanas, licenciatura, ele é ofertado já em regime de alternância, né, e tem oportunizado a troca de experiências com seus docentes, acadêmicos, integrando o coletivo do Programa de Formação Continuada Escola da Terra. Então, como eu falei, a gente vê na proposta que é uma experiência já anterior que o Campus Laranjeiras vem desenvolvendo, né? Então, alguns docentes têm composto o coletivo de formadores, participando das formações como cursistas e mesmo contribuindo na organização e logística das formações. O campus, então, deixa claro que tem experiência com curso de graduação no regime de alternância e com a formação de professores para atuar no campo. Então, considerando que a proposta, né, apresentada, ela já foi previamente avaliada e aprovada pelo Conselho de Campus de Laranjeiras do Sul, onde a gente vê ali a disponibilidade de espaços e de humano também, né, de professores, que essa proposta ela já teve anuência e concordância, né, então, da gestão do campus, que também já foi analisada de maneira na questão da execuibilidade orçamentária, né, e que está previsto ali, então, a TED que vem do MEC,
levando em conta todas essas questões, então o meu voto é favorável à implementação do curso e recomendo, então, aos colegas esta proposta. É isso, professor Jovilis. Muito obrigada, conselheira. Obrigado, conselheira Cláudia. Eu gostaria de pronto abrir para dúvidas. É mais um curso de especialização. Será o 19º, né? Nós ofertamos 18 atualmente e temos um potencial muito grande na especialização na universidade. E esse é financiado também com recurso público, né? E é um via TED e nós vamos operacionalizar por meio da contratação de fundação. Mas nesse momento nós estamos aprovando o projeto do curso, tá? Com uma carga horária relativamente alta, né? Considerando um curso de especialização, são 400 horas, né? E 400 horas. Então, eu queria consultar os conselheiros se temos, em primeiro lugar, se há dúvidas. É para o campus Laranjeiras do Sul? Se há dúvidas? Se não, na sequência, e não havendo, eu consulto se temos acordo por aprovar mais um curso de especialização para o campus Laranjeiras do Sul, intitulado Fundamentos e Práticas em Educação do Campo, vinculado ao programa Escola da Terra. Se temos acordo... Ok, os colegas se manifestando, muito obrigado. Então, declaro aprovado mais este curso de especialização na universidade, para ser implantado, inclusive, eu estava lendo em algum lugar aqui que vai ser implantado em outubro. Então, já está aí, né? O que é muito bom. Tá? Conselheira, muitíssimo obrigado pelo seu trabalho, pelo relato que fez, e o professor conselheiro Vitor, creio que pediu a palavra pelo que pude perceber. Seria só para fazer ali um complemento, parabenizar, né, a Cláudia, né, e o presidente aí pela condução, também informar que eu também já sou docente, né, esse curso ele tem um caráter também, né, de formação, né, ali permanente, dos professores que atuam nas escolas de acampamento, assentamento, quilombolas e demais escolas do campo do estado do Paraná. Então, eu já atuo contribuindo no componente de ciências e de matemática. Então, é um curso muito bacana e que vem ali somar aí na formação dos docentes já como uma formação continuada e com recurso específico, com infraestrutura, né? Então, garantindo essa relação universidade e comunidade e, ao mesmo tempo, garantindo, então, a formação permanente dos nossos docentes que atuam nas escolas do campo aqui no estado do Paraná. Obrigado, conselheiro. Transmita aí também esse elogio feito pela Câmara. Parabéns para vocês. A professora Ana, acho que é a coordenadora, Isso, né? A Ana é coordenadora. Transmita para ela sempre manda mensagens para mim e ela é acelerada, tá? Eu estou brincando aqui, ela quer que a gente responda na hora, às vezes a gente não consegue. Mas que bom que deu tudo certo e está aqui, está aprovado. Transmita um abraço para ela. Tá? Valeu. Muito obrigado, Cláudia. Isso, então, aprovado. Vitor? Não. Ok, passamos de pronto ao último item da pauta da sessão de hoje. Dessa vez, exato, este é um processo referente à contratação de fundação, cuja relatoria vai ser feita pelo conselheiro Rafael Stefenon. E eu estou com dúvida, o Rafael, de que campus é. Agora eu não estou conseguindo lembrar. Laranjeiras do Sul, professor. Laranjeiras do Sul, que maravilha. Com a palavra. Obrigado, professor, Juviles, demais colegas. Eu vou olhar aqui, porque é aqui que está a outra tela que eu vou fazer a leitura, mas antes deixa eu tentar compartilhar. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo, né? Ok. Beleza. Pois bem, então o processo que eu vou fazer a leitura do
do parecer é o processo 23.205.03.880/2024-69, cujo assunto é projeto básico, plano de trabalho, equipe executora e contratação de fundação de apoio para os gerenciamentos administrativo e financeiro do projeto de extensão, capacitação e transição agroecológica, promovendo o desenvolvimento rural com o método do Sistema de Plantio Direto em Hortaliças e Grãos, SPDH+, entre agricultores familiares em Santa Catarina. Item 1, histórico. O referido processo dispõe, então, sobre a contratação de fundação de apoio para os gerenciamentos administrativo e financeiro do projeto de extensão já mencionado. Esse projeto está registrado no sistema Prisma, com o código EST 2024-0206. O processo, até a data em que escrevia o parecer, era composto por 34 peças, com o parecer 35 peças, sendo cadastrado no CIPAC no dia 11 de junho de 2024, pela Superintendência de Compras e Licitações, e a relatoria para esse processo foi designado pelo ofício número 10 de 2024, consune CPPGEC, do dia 14 de agosto. A elaboração do presente parecer fundamentou-se nos documentos apensados no processo. Pois bem, relato técnico. De acordo com a Instrução Normativa 42/2021 da PROAD, que dispõe sobre as normas e procedimentos relativos a contratos e convênios firmados com fundações de apoio autorizadas, a análise pela CPPGEC deve observar os seguintes pontos: a relevância acadêmica do projeto, verificação e cumprimento das formalidades legais e normativas, sobre a possibilidade de execução do projeto por meio da contratação ou convênio com fundação de apoio, e composição da equipe técnica conforme artigo 6º, parágrafo 3º do Decreto 7423 de 2010. Então, vamos lá, cada um desses itens, então. Quanto à relevância acadêmica, de acordo com o seu projeto básico, documento 22 do processo, o projeto, capacitação e transição agroecológica, enfim, tem como objetivos capacitar agentes de formação e agricultores familiares em práticas agrícolas sustentáveis para conduzir capacitações regionais, realizar encontros de capacitação envolvendo 4 regiões do estado de Santa Catarina, realizar pesquisa aplicada sobre o aprimoramento contínuo de práticas agrícolas sustentáveis e realizar seminários regionais de disseminação de conhecimento. Ainda, o projeto básico define os agricultores familiares, nessas regiões como prioridade, para a participação, com prioridade para a participação de mulheres e jovens como público-alvo do projeto. E, de forma adicional, informa os resultados esperados da ação, destacando a integração de jovens e mulheres nas atividades de produção e gestão das propriedades familiares, ampliação da articulação da UFFS com as entidades da agricultura familiar no estado de Santa Catarina, a criação de oportunidades de produção e renda para o público-alvo e a adoção de práticas preservacionistas pelas propriedades dos agricultores familiares. O alinhamento das atividades previstas pelo projeto com o PDI é atestado por meio do despacho padrão da Diretoria de Planejamento, documento 20 do processo. De acordo com o referido documento, o projeto possui aderência com os itens 7.1, Agricultura Familiar e Agroecologia, e 7.2, Gestão, Cooperativismo, Economia Solidária, Desenvolvimento Social e da Gestão em Políticas Públicas do PDI. Isto posto, conclui-se que o projeto, possui, então, relevância social e acadêmica significativa. Sobre o item 2 do item 2 lá da instrução, que estabelece o que a CPPGEC deve analisar,
O processo apresenta em seus autos um amplo rol de documentos que atendem o preconizado pelo artigo 29 da referida instrução. Entre os documentos apresentados estão análise favorável do serviço de apoio a contratos com fundações, que é o documento 30 do processo, análise favorável do Departamento de Desenvolvimento de Extensão e Cultura, que é o documento 31, né? Declaração do registro do projeto de extensão, da diretoria de extensão, documento 32, e análise favorável da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, documento 33 do processo. Então, esses documentos atestam o cumprimento das formalidades legais e normativas da proposta. Sobre o item 3, possibilidade de execução do projeto por meio da contratação de fundação de apoio. O projeto básico justifica a necessidade de contratação de fundação de apoio, a educação, pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, da TFPR, né, que é a FUNTEF, para atender à necessidade de apoio na gestão administrativa e financeira do projeto. É oportuno anotar que, conforme decisão 5/2024 do Consune, a FUNTEF encontra-se autorizada para atuar como fundação de apoio junto à UFFS. O referido projeto é fruto de TED, né, firmado entre o MDA e a universidade, no valor de R$500 mil. Deste montante, R$15.113,88 corresponde ao pagamento à FUNTEF, né, a Fundação de Apoio, e o restante, R$484.886,12 corresponde à parcela a ser transferida para a gestão administrativa e financeira do projeto. De acordo com o plano de trabalho, que é o documento 23, os recursos financeiros serão realizados para pagamentos de diárias para a coordenação do projeto, agentes de desenvolvimento e acadêmicos bolsistas de iniciação científica, pagamentos de bolsas para a coordenação do projeto e acadêmicos bolsistas de iniciação científica, pagamentos de horas técnicas e pagamentos de serviços, basicamente bioanálise de solo. Cabe destacar que, além da justificativa para a contratação da FUNTEF, o projeto básico apresenta, entre outras coisas, os métodos e estratégias de avaliação dos serviços prestados, as obrigações da UFFS e da FUNTEF, os serviços a serem prestados pela FUNTEF e o detalhamento do custo operacional da contratação. Sobre o último item, então, que é a composição da equipe técnica, considerando o artigo 6º, parágrafo 3º do Decreto 7423 de 2010, os projetos devem ser realizados por, no mínimo, 2/3 de pessoas vinculadas ao FFS, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da instituição. A equipe técnica informada no plano de trabalho é composta por um servidor docente da UFFS e um servidor técnico-administrativo da UFFS. O projeto básico indica também o pagamento de bolsas de iniciação científica para acadêmicos da universidade. Então, o voto do relator, analisando a documentação apresentada, considerando que o presente projeto tramitou por instâncias e setores anteriores à CPPGEC, obtendo declarações de conformidade processual e documental, considerando que há recurso disponível, considerando a adequação à legislação vigente, voto favorável à contratação da FUNTEF-PR para os gerenciamentos administrativo e financeiro do projeto de extensão, capacitação e transição agroecológica, promovendo o desenvolvimento rural com o método Sistema de Plantio Direto, hortaliças e grãos, SPDH+, entre agricultores familiares em Santa Catarina. Então, esse é o relato, professor. Está cortado o microfone. Perdão aí, olha só. Muitíssimo obrigado, conselheiro Rafael.
Acho que seu parecer está bem detalhado, tem uma riqueza de informações, né? A Funtef é uma das fundações credenciadas, talvez nem todos os conselheiros saibam, é a única, na verdade, no Paraná, credenciada. Todo ano nós temos que renovar o credenciamento, tá? E nós recredenciamos, ela saiu a portaria este ano, eu salvo engano, foi em março ou abril. Então, esse é um processo que vai para lá também, tá? É financiamento também externo, né? Nesse caso, para desenvolver um projeto de extensão. Então, consulto os conselheiros também para o campus Laranjeiras, né? Campus Laranjeiras do Sul, né? Não, o projeto é Chapecó. É de Chapecó. Chapecó. Tudo bem. Então, um projeto de extensão para o campus Chapecó, eu gostaria de consultá-los se há dúvidas, né? Se há alguma dúvida, pergunta ou esclarecimento que o conselheiro possa fazer ou que eventualmente eu possa fazer. É isso. Consulto na sequência se temos acordo por aprovar o parecer do relator e, em segundo lugar, aprovar o voto do relator, que é favorável à contratação de fundação de apoio para a execução deste projeto. Ok, então declaro aprovado mais um curso, né, de extensão, neste caso voltado sobretudo para a agricultura familiar. Então, muitíssimo obrigado ao conselheiro Rafael pelo trabalho bem feito, né, e vamos em frente para dar os passos seguintes e contratar em definitivo. Nós vencemos todos os itens de pauta, da pauta de hoje. Queria apenas consultar a secretária Eliane se há algum outro aspecto que ficou faltante. Não, presidente, estou de acordo. Só estou pegando aqui com a professora Vanderlei, então, como que vai ficar exatamente o artigo 24, né? E ciente que tem que ser inserida essa peça, esse artigo 24 corrigido em todas as os três regimentos ali dos itens 1, 2 e 3 de pauta. Tá bem, então vencemos a pauta, com todos os processos devidamente analisados e aprovados, e considerando isso, agradeço novamente a presença, a participação de vocês, particularmente quem fez relatorias hoje, tá? Agradecer mesmo, e declaro encerrada a oitava, né? A oitava sessão ordinária da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura da UFFS, no aniversário dos seus 15 anos, tá? Então, declaro encerrada a sessão. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigada, professor Jovílis.